Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós vamos dar início hoje a uma nova sequência do programa, que se refere a um conhecimento sistemático da doutrina cristã, o conhecimento sistemático de Deus. O que é isso? Esse nome pode parecer um tanto complexo ou difícil, mas não é bem assim. Digamos, alguns exemplos. Um office boy começa na firma, novinho, trabalhando, entregando, mas ele é eficiente, vai conquistando a simpatia de todo mundo. Daqui a pouco ele é um auxiliar de escritório, mais tarde ele passa a ser um escriturário, daqui a pouco ele vai aprendendo e passa a ser um chefe de escritório e vai galgando posições na empresa, adquirindo conhecimento através dessa experiência do dia a dia. Da mesma forma, uma moça que pretende se casar, ela vai aprender a cozinhar. Ela não vai começar aprendendo a fazer um linguine Alfredo de Roma, uma buiabessa. Ela vai começar aprendendo a fazer arroz e feijão, temperar uma salada, fritar um ovo, e está muito bom. E daí para frente, ela vai aprendendo vagarosamente como se faz um bolo, como se faz um brigadeiro. E no decorrer do tempo, ela se torna uma exímia cozinheira. Ou ainda um auxiliar de pedreiro, chega numa obra carregando peso para lá e para cá, daí ele vai devagarinho misturando a massa do pedreiro, daqui a pouco ele ajuda o pedreiro a espalhar a massa na parede, a assentar um tijolo, e ele vai aprendendo e vai se tornar um pedreiro, um mestre de obras, sabe Deus. Da mesma forma, é a doutrina. Essa doutrina, ela é feita através do estudo dos catecismos e das confissões que vieram da Reforma. É preciso dizer, nesse aspecto, que a reforma religiosa que aconteceu no século XVI, que se chamou Reforma Protestante, ela não trouxe nenhuma novidade para a igreja. Pelo contrário, a igreja, na época, é que tinha trazido tantas novidades que haviam se esquecido da Bíblia. Naquela época, por sinal, a leitura da Bíblia era punida com a morte na fogueira. As pessoas que liam a Bíblia eram consideradas hereges, criminosas e perseguidas pela igreja. A reforma nada mais fez do que trazer de volta o respeito pela Escritura. O grito de guerra da reforma era sola Escritura, somente a Escritura. A reforma foi então uma volta ao cristianismo apostólico, nada mais, nada menos do que isso. Aos ensinamentos claros de Jesus nos evangelhos, aos ensinamentos claros dos apóstolos nas cartas, do apóstolo Paulo, Tiago, Pedro, João. Isso é a reforma. E o que os reformadores fizeram? Eles decidiram configurar tudo isso em documentos, confissões e catecismos, credos, que traziam no seu bojo a essência do cristianismo apostólico, explicado de forma sistemática. Voltamos à nossa palavra. Ou seja, começando por coisas mais simples e fundamentais e caminhando ao longo do tempo até o conhecimento das doutrinas mais complexas, como, por exemplo, a Trindade Divina, a pessoa de Cristo, a exaltação de Cristo, os mandamentos explicados. Tudo isso, ele está contido nesses catecismos. Da mesma forma como Deus nos deu a Escritura, para que essas palavras que nos foram transmitidas permanecessem ao longo das gerações, da mesma forma, os reformadores tiveram a preocupação de colocar as suas ideias nesses documentos, para que elas permanecessem ao longo das gerações. Nós temos na Bíblia o livro de Jó,
que foi escrito há 4.000 anos atrás e preservado milagrosamente até o dia de hoje. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio, que foram escritos há 3.500 anos atrás, preservados milagrosamente até hoje. Mesmo no Novo Testamento, o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse do apóstolo João, foi escrito há 2.000 anos atrás, no final do 1º século da nossa era. Então, todas essas palavras, todas essas doutrinas, todas essas coisas reveladas por Deus, foram preservadas milagrosamente ao longo do tempo e chegaram até nós de maneira praticamente pura. E esse é o mistério do nosso programa. É estudar essa palavra que nos foi transmitida, não através dos séculos, mas através de milênios de história, preservadas por Deus para a salvação dos seus filhos no dia de hoje. A salvação só virá pela palavra de Deus. O Espírito de Cristo só fala através da palavra de Cristo, que é a Escritura. Então, da mesma forma, esses catecismos e essas confissões, eles são visceralmente baseados e ligados à Escritura, à Bíblia somente. O respeito que os reformadores tinham pela Escritura se traduz naturalmente nesses documentos que nos foram transmitidos. E que nós hoje temos o privilégio de ter em mãos completamente preservados, da mesma forma como eles foram feitos. Sem novidades, sem invenções, sem poluição. Nós falamos tanto hoje em poluição. Não existe poluição pior do que essa poluição doutrinária que nós vemos na igreja de hoje. Cada um inventa um Deus conforme a sua imaginação. Cada um imagina um Jesus conforme a sua imaginação. Mas, na verdade, só existe um Deus. Só existe um Cristo. E se nós estamos prestando culto a um Deus diferente do Deus da Bíblia, a um Cristo diferente do Cristo da Escritura, nós somos idólatras e estamos adorando a outros deuses. Então, a finalidade que nós trazemos para o programa é levar a vocês conhecimento da palavra, mas o conhecimento fiel, que provém de uma única fonte, que é a Bíblia. Qualquer pessoa que falar de Deus além desse conhecimento propiciado pela Escritura, não está falando do Deus cristão. Quanto aos documentos da Reforma, eles traduzem fielmente a Escritura? Sim. Eles são documentos que explicam e colocam a doutrina de forma organizada para seu melhor entendimento, mas com um fundamento sólido na palavra de Deus. Por exemplo, a primeira pergunta do catecismo, qual é? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e encontrar prazer nele para sempre. Essa é a primeira pergunta. Vocês podem observar que o catecismo, tanto quanto a Bíblia, não começa pela satisfação do homem. Não começa pelas bênçãos que nós podemos receber de Deus. Não começa pelo sucesso do homem. Não começa prometendo riqueza, felicidade, poder, prestígio para o homem. O catecismo começa da mesma forma que a Bíblia.
com a glória de Deus acima de todas as coisas. Essa é a finalidade para a qual o homem foi criado. Nós vamos, no nosso próximo bloco, a respeito do catecismo, comentar, estudar tudo que diz respeito a essa pergunta. Não é uma coisa simples como possa parecer. Todas as perguntas do catecismo, todos os mandamentos da Bíblia, eles envolvem um conceito. Esse conceito é extremamente abrangente. Ele é extremamente abrangente. Ele se compõe de uma série de fatos, de uma série de doutrinas que são explicadas na Bíblia, mas nem sempre são de fácil entendimento. E nem tão complexos que somente possam ser entendidos por doutores. A Bíblia é diferente do conhecimento secular. O conhecimento secular, ele é especializado em cada área técnica. E ele provém do estudo e da aplicação do homem. A Bíblia é diferente. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela só é revelada pelo Espírito de Deus. É claro que é demandado do homem o interesse em estudar a palavra, em ouvir a palavra, em procurar o conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento vai ser revelado pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus é o autor da Bíblia. Homens, profetas, escreveram a Bíblia, sim, pelas suas próprias mãos, mas através da inspiração do Espírito de Deus. Eles foram levantados por Deus na eternidade, nasceram naquele exato momento de tempo determinado por Deus, dentro de um contexto histórico, social, geográfico, adequado a escrever aquele livro. Todas as coisas acontecem pela vontade de Deus, não existe acaso no mundo. Então, a Bíblia, apesar de que cada profeta, cada apóstolo, cada escritor transmite no livro a sua personalidade, o momento histórico, nacional, social, geográfico, vivido naquela época, ela é inspirada por Deus. E nós temos que ver a Bíblia hoje como a palavra revelada de Deus. Por isso é que nós estamos aqui, estudando a Bíblia. Não é uma coisa vã, não é uma coisa de somenos, não é uma coisa que nós podemos fazer como qualquer outra. É uma coisa que nós só podemos fazer com a iluminação de Jesus Cristo. Cristo é a luz do mundo. Ele ilumina todas as pessoas, crentes e não crentes. E através da luz de Cristo, o Espírito transmite esse conhecimento da palavra. De forma que pessoas sem grande formação cultural possam entender claramente as doutrinas que se destinam à salvação dessa pessoa. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um ministro religioso, você não precisa ser pastor, não precisa ser padre para entender a Bíblia. A Bíblia está aberta a todos aqueles que foram chamados por Deus, de todas as tribos, raças e nações, de todos os sexos, de todas as idades, porque Deus não faz distinção de pessoas. Deus chama as pessoas do mundo. Cristo diz claramente: eu vim para chamar pecadores. Quando Jesus diz que os justos não precisam de arrependimento, ele está usando de grande dose de ironia nisso daí. Os justos não precisam da graça de Deus, os justos não precisam do trabalho perfeito de Cristo. Por quê?
porque eles vão se perder. Nós vimos no bloco anterior sobre a confissão e o arrependimento. E o arrependimento, o reconhecimento da pessoa como pecadora, é necessário à salvação. Não existe outra possibilidade. Não existe outra possibilidade. Então nós começamos a nossa caminhada em direção à salvação, reconhecendo a nossa natureza corrompida pela queda, a nossa pecaminosidade. Esse é o princípio do conhecimento cristão. A partir daí, nós vamos então começar a conhecer as doutrinas bíblicas que vão nos dirigir no caminho desta salvação. Não somente para nós, mas para aquelas pessoas que nos são queridas. Você, para salvar outra pessoa, vai ter que salvar primeiro a si mesmo. Quando você está viajando num avião, num voo internacional, a aeromoça faz o seguinte aviso: se houver um acidente e o avião se despressurizar, pegue a sua máscara de oxigênio e coloque na sua face, antes de pensar em salvar qualquer outra pessoa. Senão você vai desmaiar e vai morrer junto com aquele que está do seu lado. Então a máscara cai. Se você não puser ela no seu nariz, você vai morrer e não vai salvar ninguém. Mas a máscara cai, você põe primeiro em você. Daí você vai olhar do seu lado e vai tentar salvar aquelas pessoas que estão ali ao seu lado. Da mesma forma é a palavra de Deus. Você tem que receber essa palavra primeiro, para que depois você consiga transmitir isso aos seus entes queridos, que estão precisando dessa salvação. Então não é uma questão de egoísmo, como a máscara cai do avião. É uma questão de necessidade, é uma questão de urgência. Se você não salvar a si mesmo, você não vai salvar mais ninguém. Esse é o princípio da doutrina cristã. O arrependimento, o reconhecimento do pecado e a procura da salvação. Depois disso, você vai ser um obreiro. Você vai ser uma pessoa que adquiriu o conhecimento, que vai poder transmitir esse conhecimento a outras pessoas. Então, para isso, nós estamos aqui, para transmitir esse conhecimento de Deus, dessa forma paulatina e constante, no dia a dia, levando essa palavra dessa maneira que nós falamos, sistemática. Eu acho que todos vocês já aprenderam e entenderam do que se trata. Então, nós, a partir daí, vamos começar o nosso estudo. Vejamos o que nos diz o catecismo. Pergunta número 1. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e encontrar prazer nele para sempre. Nós vemos aqui que o fim principal do homem não é ficar pedindo bênçãos para Deus. O fim principal do homem não é usar a religião e a doutrina para se enriquecer. O fim principal do homem não é ter interesse em Deus e na doutrina. O fim principal do homem é dar glória a Deus por todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Deus. Não existe no universo ou fora do universo esse poder que tantas igrejas atribuem ao demônio. O demônio não pode fazer frente à vontade de Deus. Ele é um ser criado. Quando o apóstolo João
é chamado por Jesus ao céu para receber a revelação do Apocalipse, ele se prostra aos pés do anjo e é repreendido. Adora a Deus, diz o anjo. Eu sou conservo como você. Da mesma forma, esse cultivo do poder do demônio, tudo é atribuído ao demônio. Tem o demônio da avareza, tem o demônio do adultério, tem o demônio do ciúme. O homem não precisa do demônio para pecar. De dentro do coração do homem é que procedem os maus pensamentos. É isso que nos diz Jesus. E é nisso que nós temos que acreditar. Então, o único poder do universo é Deus. Nada pode fazer frente à vontade soberana de Deus. Nem o homem, nem o demônio. A vontade de Deus é o moto que move todas as coisas no universo. Desde aquela formiguinha mais pequenininha que está lá dentro do formigueiro, a um vírus que vem da Sibéria para cá, trazendo a gripe para todo mundo, até as galáxias, as constelações, tudo no universo está debaixo da vontade de Deus. A igreja moderna perdeu de vista a grandiosidade de Deus. Nós só podemos adorar a Deus corretamente quando nós tivermos a noção da grandiosidade de Deus. Deus é eterno. Ele existe eternamente. Existir é a própria natureza de Deus. A eternidade é algo que é próprio somente de Deus. Nada mais é eterno no universo. O universo foi criado, como está escrito na Bíblia, como é admitido pela ciência hoje. O universo foi criado por Deus. Deus precede ao universo. Deus existe antes de qualquer outra coisa, por si mesmo. Dentro da Trindade divina, Deus é feliz e plenamente realizado. A criação do mundo, a criação do universo, a criação do homem não transmitem a nós nenhuma necessidade de Deus. Toda a criação é apenas fruto da misericórdia de Deus. Deus, pela sua própria definição, não tem necessidades. Deus é autossuficiente em si mesmo. Deus preenche totalmente o seu amor dentro do amor perfeito que existe entre as pessoas da Trindade. O homem foi criado para Deus, não Deus para o homem. O universo foi criado para Deus, não foi criado para o homem. Então, por isso que essa primeira pergunta do catecismo nos remete a por que o homem foi criado. Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o universo? Todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. A felicidade do Filho de Deus é a glória de Deus. Eu não tenho capacidade de me realizar por mim mesmo. Eu só vou me realizar pela glória de Deus. Essa vida que nós vivemos é breve. O homem é como a erva. É o que nos diz a Bíblia. De manhã ele está viçoso, à tarde dá flores, à noite recebe o sereno, no dia seguinte vem o sol e acabou. Assim é a nossa vida. Nós temos que ter em mente que nenhuma das promessas de Cristo se refere a esta vida terrena. As promessas de Cristo são espirituais e se referem à vida do porvir. As promessas de Cristo não são para essa vida. Então, por que conhecer a palavra? Para que nós tenhamos consciência de todas essas coisas. Que
que a finalidade da vida do homem é a glória de Deus. A finalidade do universo é a glória de Deus. Tudo é feito pela glória de Deus. E se o homem, ou a mulher, é claro, o homem é falado aqui de maneira genérica. Se o homem perde de vista a grandiosidade de Deus, ele perde de vista toda a palavra de Deus e perde de vista a sua própria salvação. Ninguém será salvo pelas suas próprias obras. Ninguém será salvo pelos seus próprios méritos. Nós só somos salvos pela decisão de Deus, pela graça de Deus. Nós só somos salvos pela justiça de Cristo, pela vida de perfeita obediência e pela morte sacrificial de Jesus Cristo, que não é nada menos do que a pessoa divina do Verbo de Deus, que assumiu pela encarnação uma natureza humana. Jesus Cristo é o perfeito mediador que nos foi dado por Deus, perfeito homem e perfeito Deus, que intercede continuamente pelos seus filhos. Mas o que Deus demanda de cada um de nós é o quê? É o conhecimento. Jesus Cristo nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, que conheçam a Deus. Essa é a demanda de Deus ao homem. E é a respeito de que estaremos tratando nos programas subsequentes. Eu aguardo vocês e espero que caminhemos juntos nesta caminhada. Que estejamos juntos buscando o conhecimento de Deus, sem o que a salvação é impossível. Oremos, irmãos. Pai eterno, Deus Criador dos céus e da terra, e tudo o quanto nele se contém. Louvado seja o teu nome. Ajuda-nos, Pai, na nossa pouca fé. Tem misericórdia de nós e perdoa-nos os nossos pecados. Em o nome de Jesus. Amém.